Fala, galera, seja bem-vindo a mais um Convicast. Hoje nós estamos aqui com a Mara. Fala, Mara. Fala, galera, tudo bem com vocês? Vamos estar aqui mais uma noite com um novo convidado, nosso convidado especial desta noite. E vamos lá, deixa teu joinha, teu comentário, e creio que vai ser muito proveitoso o nosso assunto desta noite. É isso aí, galera. Se liga nas nossas redes sociais aí, viu? IEQ Jardim Brasília. No Instagram tem IEQ Jardim Brasília, também é o mesmo no nosso YouTube. Tem @ConvictusGF. Se liga aí, deixa seu joinha lá, viu? Pode deixar seu comentário lá, viu, galera? E também, Mara, tem nossos patrocinadores, hein? Sim. Nós temos a Souza Confecções, JJ Magazine Prime, roupas infantil, masculina. Rapaz, lá tem de tudo um pouquinho, só roupa boa, qualidade, viu? Só tecidos maravilhosos. Nós também temos a Tutti Pets. Excelentes profissionais. Rapaz, aí ela fala, viu? Propriedade da Tutti Pets, viu? Leva seu animalzinho lá, banho, tosa, temos que ir lá mais? Também temos acessórios e muito mais. Rapaz, temos o melhor taxi dog da cidade, viu, galera? Verdade. E também temos a RE Assistência Técnica, hein? Caiu, quebrou, molhou, leva na RE Assistência Técnica, viu? A melhor da cidade, viu? Só peças originais, viu? Rapaz, nós estamos estourados, viu, parceiro? E vamos estar com o nosso convidado especial aqui, a Marina. Rapaz, é uma jovem, 26 anos, mas nos bastidores a gente trocou um pouco ideia aqui, viu? Tem história, viu? Verdade. Ela já viu coisas, viu? Rapaz, é psicóloga, né? Psicóloga. Vamos deixar ela se apresentar nesta noite. Só um pouco dela aqui, só coisas boas, viu? Glória a Deus. Boa noite, meninos. Boa noite, pessoal. Então, meu nome é Marina Moura Sinelson. Diferente, né? Sinelson vem da onde mesmo? Então, agora mata nossa curiosidade. Vamos lá, né? Eu nunca encontrei ninguém com o mesmo sobrenome, Sinelson. Né? Mas o meu avô, né, o pai do meu pai, é somente José Sinelson. José Sinelson. E aí foi passando, né? Você herdou esse nome, Sinelson, do seu avô, Herdei do seu nome. pai. Teu pai tem quanto tempo vocês moram aqui em Águas Lindas? Então, eu moro desde 1998, né? Eu vim pra cá, era bebezinha. Ia fazer 2 aninhos já. O meu pai chegou aqui primeiro, né? Quando ele veio para cá, ele ainda era solteiro, nem conhecia a minha mãe. Foi em 1985. Eita, minha idade. Sim. Ele veio para o setor Coimbra. Foi quando o pai dele, o meu avô, né? O seu Sinelson. Isso. Ele comprou uma chácara lá no setor Coimbra. E aí o meu pai vinha sempre nos fins de semana, passar um tempo aqui, tinha muitas chácaras, ele gostava bastante de andar pelo Coimbra, ele me conta, né, histórias que era deserto, não tinha nada, era só mato mesmo, fazenda, era dessa forma. E aí estamos aqui até então, nunca morei em outro local. Nunca morei em outro local, sempre Águas Lindas. A verdadeira filha de Águas Lindas. De Águas Lindas. Ele, seu Sinelson. Verdade. Diferenciado, viu? Seu Sinelson. Sim. E conta um pouco dessa história sua de psicóloga. Quando surgiu isso na mente da senhora, assim, psicóloga, eu vou fazer Quero psicóloga. ser psicóloga. Às vezes você ficava naquele rolezinho assim, olhando, analisando. Diferente, vou analisar. Pois é, psicóloga, gente. Eu terminei o ensino médio em 2013 para 2014, foi. E aí eu já sabia que eu queria entrar logo na faculdade. Decidida. Sim, tanto que eu terminei o ensino médio ali dia 20 de dezembro, mais ou menos. Dia 5 de janeiro eu estava dentro de uma sala de faculdade já. Não respirei. Determinada. Por isso muita gente fala, nossa, mas tão nova, já formada, né? Formar Já tem psicologia há quantos anos? 5 anos. 5 anos? 5 anos, tirando as especializações. Já fez alguma especialização? Já fiz duas, duas especializações. Uma em psicologia jurídica e a outra em violências sexuais. São duas especializações. Mas a psicologia, assim, surgiu na minha vida bem ali no começo do ensino médio, onde eu descobri que eu queria ser psiquiatra, médica psiquiatra. E aí fui pesquisar e descobri que tinha que fazer medicina para ser psiquiatra. Medicina são 7 anos, tirando a especialização. Então, era muito tempo assim. Então, eu pensei, gente, o que eu gosto, né, que também eu poderia fazer, que seria menos tempo. Aí pensei, vou fazer história.
do nada, sabe? Assim, Que gostava viagem. muito. Eu gostava muito da disciplina de história desde o fundamental. Então, os professores de história na escola sempre eram os meus amigos, que eu sou apaixonada aí pela Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, gosto bastante do assunto escravidão no Brasil. Sempre estudei bastante sobre, então eu falei, vou fazer história. Aí eu lembro que o meu pai, quando eu fui dar essa notícia para o meu pai, decidi o que eu quero fazer. Ele, o quê? Animado, né? Será que vem um direito, medicina? Seu pai, né? Sinésio? José Newton Sinelson. José Nilson. O que o seu José Nilton Sinelson falou? Ele falou, história? Tá doido. História? Você vai ficar contando história para quem? Nunca esqueci. Aí eu, pai, como assim? Ele, não, Marina, história. Professor é uma ótima profissão. Minha mãe é professora, né, pedagoga. Mas é pouco valorizado. Eu queria que você pensasse assim, em algo que vai te dar, né, uma estrutura melhor, que você também goste, mas tenha mais possibilidades. E aí eu pensei, ele, por que você não tenta a psicologia? Né? Você se interessa pela psiquiatria? Eu sabia que eu gostava desses filmes, né, diferentes, de drama, suspense. Falei, não, é psicologia. Aí fui até o IESB, da Asa Sul, se eu não me engano, conhecer o curso. Né? Aí nós passamos uma tarde lá, onde eu conversei com vários profissionais, conversei com psicólogas formadas, aí me apaixonei, gente. Não teve pra onde correr. Eu falei, não, é psicologia, é a psicologia mesmo. Seu pai foi o seu grande incentivador. Meu pai, sempre, para tudo. Até hoje. Tudo que eu vou fazer, não, é isso aí, eu vou com você. Tá certo. Isso é bom, muito bom. Aí vamos aprofundar mais um pouquinho, né? Antes da gente começar aqui, a gente começou até pulou um pouco, né? Sim, não é? Todo convite, a gente está empolgado, a conversa boa dessa, a gente viu um pouco os bastidores, a gente se empolgou um pouco aqui, passamos um pouco à frente das coisas aqui, mas vamos voltar um pouquinho, vamos fingir que está começando de novo, hein, gente? Vamos lá. A gente sempre começa com oração, entendeu? Ah, sim. Aí já a Dona Mara vai estar orando pela gente aí. Amém. Amém. Então vamos. Vamos lá. Senhor Deus e Pai, te convidamos e desde já te agradecemos por tudo, Senhor Jesus, que o Senhor tem nos feito a nós. E por esta noite, Senhor, mais uma oportunidade de estar trazendo um bate-papo, Senhor. E que seja direcionado pelo Teu Espírito, Pai. Que através desse bate-papo pessoas venham se identificar, meu Deus, e tirar suas dúvidas. E o nosso propósito, alcançar almas. Que seja, Senhor Jesus, edificada, tratada, Senhor Jesus. E que, em nome de Jesus, eu também te peço pela nossa convidada em especial. Toma ela nas tuas mãos. Pai, eu profetizo sobre a vida dela, Senhor Jesus, realizações, Senhor, assim sendo a tua vontade. E em tudo que ela puser as mãos, Senhor, abençoado será. Porque o Senhor está no controle da vida dela. E em nome de Jesus, te agradeço, Pai, por mais um Convicast. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, amém. É porque esse projeto que a gente começou aqui nesse Convicast é um projeto evangelístico. A gente quer levar a palavra, quer levar histórias para as pessoas, muito entendeu? bom. Aí nós achamos esse meio de estar fazendo esse Convicast aqui. Sim. E graças a Deus está dando frutos, está dando resultado, Graças glória a Deus. Aí a gente viu também que a senhora tem um projeto da senhora, Maio Laranja, não é isso? Isso. Conta um pouquinho desse projeto Faça pra gente. bonito, como é que né? Faça Tem bonito dois também. projetos, tá Eu vi vendo? lá. Rapaz, é uma jovem evoluída, viu? Ela explica direitinho no Instagram dela, muito bom. Isso, fala Te aconselho ir fala lá. o arroba do seu Instagram aí pra gente deixar registrado Meu aí. Instagram é @marinamourapsi. PSI. Marina Moura Psi. Glória. Agora conta um pouquinho desses projetos da senhora aí. Vamos lá, gente. Senhora não, né? Você. Mentira. Pode falar você, não tem problema. A campanha Faça Bonito, né, é uma campanha que existe em todo o Brasil, uma campanha a nível nacional, onde todo mês de maio, né, o Brasil inteiro é convidado a lutar contra o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Né? E ela leva esse nome, né, para incentivar as pessoas a fazerem bonito denunciando. Então, Sim. o Faça Bonito é de fazer isso, se preocupar com o outro, né, e conscientizar sobre esse assunto. E aí, ela também tem essa vertente, é conhecida como Maio Laranja, certo? No estado do Espírito Santo, nos anos 80, existiu uma criança, né, um crime que chocou todo o Brasil, ela se chamava Araceli, e ela ficou conhecida como a menina cor de laranja,
porque ela virou o símbolo dessa luta. Por isso, o Maio Laranja. Ela foi uma criança de 7 anos que, na saída da escola, ali, numa quarta-feira, ela foi sequestrada por 2 homens e foi abusada sexualmente, torturada, drogada e carbonificada. Meu Deus. E aí o corpo dela foi encontrado, né? E revoltou muito todo o Brasil na época, até hoje, porque é um crime que segue impune. Ninguém foi preso. Ninguém foi preso? Ninguém foi preso. Ninguém pagou, pois os 2 abusadores dela eram homens da alta sociedade, eram filhos de pessoas importantes do Estado do Espírito Santo, políticos importantes. Foi nos anos 80, isso. Anos 80. Então, com isso, ficou ali, né? Sem solução, na verdade. E essa luta, né? Ela não só ali contra o que aconteceu com a Araceli, mas sim a fim de conscientizar todas as crianças do Brasil para que consigam compreender, né, e consigam falar sobre o assunto caso passem por algo, né, parecido. Parecido, né? E entendam ali. A gente ser um alerta antecipadamente, né? Isso. Mas não necessariamente o Faça Bonito, ele só é praticado em maio ou ele fora do mês de maio? Então, não. O mês... Falando do Maio Laranja. Laranja, isso. Isso, calma não. aí. Então, é uma luta que deveria ser o ano inteiro. Sim. Mas, não sei se vocês sabem, mas cada mês do ano é destinado a uma luta. Nós temos o Janeiro Branco, nós temos Setembro Amarelo, contra o suicídio, tem agora Outubro Rosa, câncer de mama, Novembro Azul, câncer de próstata. Sim. Então, maio é o Maio Laranja, né? entendeu? Nessa organização aí você que trouxe é esse feita Maio nessa... Laranja aqui para Sim, aí como que funcionava? Aqui, antes de eu entrar no município, eu já tinha ouvido falar que os pessoais faziam muitas caminhadas, carreatas, falando do assunto. Acho super interessante, muito legal. E aí eu fui convidada para uma reunião, isso foi em 2000, no final de 2021, não, início de 2022, início de 2022, onde nós iríamos discutir as vertentes para essa caminhada, como acontecia todos os anos, como de praxe. E aí estava a Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Saúde, Conselho Tutelar, tinham vários órgãos envolvidos, educação. E aí perguntaram minha opinião, né? Nunca esqueci disso. Marina, o que você acha, né, dessa caminhada e tudo? E eu falei o seguinte, eu acho a caminhada muito importante, muito legal. Mas vamos parar para refletir. Quando a gente anda ali no horário de 9, 10 horas da manhã no Jardim Brasília, a gente está pregando ali para a criança que é vítima ou para o próprio abusador? Para o abusador, né? Quem são as crianças que passam por isso que vão estar numa caminhada 10 horas da manhã, numa terça-feira, no Jardim Brasília? Horário que estão na escola. Não vai ter criança lá. Quem precisa saber do assunto? A criança. Ela que tem que ser salva, ela que tem que ser ali, né? Sim. Colocada como primeira opção. E aí foi quando eu me dispus a ir às escolas, né? Onde eu falei, onde nós encontramos o maior público vítima desse crime? Dentro das escolas. Então, me dispus a ir às escolas, falar sobre o assunto, né? Com os jovens. Eu peguei o público adolescente, então me dispus a ir aos colégios estaduais, em todos. E como é que você conseguiu entrar dentro do colégio para falar isso? Então, aí, dessa reunião ficou decidido. Aí, agora vamos correr atrás. Aí, eu me desloquei até a Regional de Ensino. Fica no Mansões Odisseia, né? A nossa CRE é a Regional de Ensino. Ela é como se fosse um órgão ali do Estado que representa as escolas do Estado que estão dentro do município, né? Porque nós temos as estaduais e as municipais. Sim. Isso. As municipais são cuidadas pela Secretaria Municipal de Educação, as estaduais é pela regional, né? E aí fui na regional, apresentei o projeto, disse que queria ir na escola, falar sobre o assunto. E realmente, se algum aluno estivesse passando por aquilo, a gente ia ter um suporte. Eu ia com outros psicólogos, outros assistentes sociais junto. E aí gostaram do projeto de cara. Né? E aí me deram autorização. Eu lembro que o pessoal da CREA até fez a lista das escolas mais vulneráveis, as escolas que traziam mais esses casos, para que eu pudesse ir. Mas a primeira escola que eu entrei, eu lembro que ainda estava primeira vez, né? E aí eu lembro que eles colocaram a escola inteira no pátio. Eita. Nós tínhamos ali quase 100 alunos, adolescentes. Eu pensei, gente, antes de entrar, como que eu vou chamar a atenção, fazer que 100 adolescentes fiquem sentados
de 20 a 30 minutos me ouvindo. Né? Vocês sabem como é que é adolescente, né? Se não for para chamar atenção, eles não vão prestar atenção. E aí foi quando eu entrei, eu lembro, boa tarde, aí eles já achando que era aquela palestra, né? Aquela chatice toda ali. Aí eles ali, uns com celular, aí eu lembro, isso não é uma palestra! Aí já soltaram o celular assim, aí olharam, essa tia é doida. Isso aí tá doido. Chamou a atenção Quando deles. soltaram o celular, aí eu já fiquei mais confiante, peguei. Aí eu, não é uma palestra, é um bate-papo. Então, quem quiser falar, vai levantar a mão e vai poder falar. Pronto. Que eu vou levar o microfone bem aí. É para Prendeu a atenção vocês deles. participarem, sim. E antes da gente começar, vamos aquecer? Vamos, levanta do lugar. E coloquei uma música bem animada. Aí fui fazendo uns passinhos, vamos me imitando. Te acompanhando. Foram me imitando ali. A gente dançou, assim, rindo. Quem quer dançar aqui na frente? Tudo. E aí, eu até costumo falar, né, que essa foi a abertura, né? Quem vê de fora pode até pensar, nossa, mas você vai falar de um assunto tão pesado e tá dançando. Primeiro, para trabalhar com adolescente, a gente tem que construir um vínculo. A gente tem que pegar a confiança dele. Ele confiando em mim, ele vai contar tudo. Você concorda comigo? Fato. Então, dançando, foi primeiro a gente dança para ele abrir a porta ali para mim, para eu poder entrar ali na cabecinha deles e entender um pouquinho melhor. E aí começo a falar sobre o assunto que também não falo de uma maneira assim direta, extremamente teórica, né? Não, sim. o abuso sexual é tal, não pode, né? Eles não vão prestar atenção. Fala então. E vai dar medo hoje, também de falar, né? Quero começar a falar de assédio. Meninas, quem aí já foi andando na rua e escutou o famoso fio-fio? Aí todas já se identificam, né? Sabe aquelas risadinhas. Isso. já aconteceu Fulana. comigo. E aí é muito interessante quando eu vou falando os exemplos, né? Eles começam a apontar um pro outro, ó, fulano, você, ó, né? Você que já passou por isso. E eu já vou, ó, pegando. Exatamente. E aí vou explicando dessa maneira descontraída, né? O assédio. Explico que o abuso sexual, ele não é somente o ato sexual em si, né? Existem outras formas de abusar, através do toque, né? Através ali de olhares, também é uma forma de se abusar. Né? De olhares, assim, a gente Sim. só passando, vamos voltar ao exemplo. Tem umas mulheres também que, vamos respeitar, né? Que não se dão um respeito, né? Entendi. Aí ela passando ali, o homem só de olhar já é considerado um abuso, isso? Não somente não é de isso. olhar. Depende bastante ali de como essa mulher vai se sentir em relação ao olhar. Mesmo ela não estando com vestes apropriada, vamos botar nesse ponto, né? Vamos botar que ela tá com a roupa bem colada ali. Entendi. Aí mostrando todo o corpo dela, o homem vai olhar, né? Sim. Vai dar aquela olhada assim, se ela se sentir constrangida, é um abuso. Eu costumo dizer que tudo depois do não é um abuso. Ela tem que falar. Tudo tem que depois falar do não é um abuso. O que acontece com o olhar? Que Sim. muitas vezes não tem ali o verbal de dizer não, para, né? Mas um homem, quando ele tem esse tipo de atitude, ele tá olhando ali, ele tá, de certa forma, tentando cantar, aquela mulher com o olhar, ele percebe quando a mulher não tá gostando. Vocês concordam comigo? Sim, Dá pra sim, perceber sim. quando ela tá com vergonha. Já Por exemplo, se ela tá com ali, decote, sim, ela vai começar a começa. tampar ou vai jogar o cabelo assim em cima do decote. O homem, isso já é uma negativa. Se ele persistia e que é Seria entendi um abuso. agora. Entende? Então, assim, mas na questão dos adolescentes, né? É bem comum, às vezes, esse abuso por meio do olhar vir de alguém dentro de casa, né? Perto, o abusador. Né? Um pai, um avô, um tio, um padrasto, Sim. né? Que ficam sempre olhando. E, geralmente, é muito difícil o abusador também ficar só nesse olhar. Ele acaba evoluindo para outros tipos de abuso. Né? Nós temos ali um tipo de abuso que se chama voyeurismo. Né? Voyeurismo? Voyeurismo. O que é o voyeurismo? É quando o abusador ele sente prazer em ver aquela criança ou aquele adolescente nu. Só ver. Ele não precisa tocar. E aí, como que eu trago isso para a linguagem deles? Você já foi trocar de roupa? Você já foi tomar banho e percebeu que tinha alguém olhando pelo buraco da fechadura? Você já estava trocando de roupa no quarto e percebeu alguém olhando pela janela? Entende? Então, porque são as situações mais comuns do voyeurismo, né? Entendi. E aí é onde eu vejo no rostinho delas, às vezes, né? Muitas vezes meninas. Às Nossa, vezes, isso é abuso. E às vezes, por não saber que é um abuso, normaliza, né? Sim. Vai normalizando e não sabe. Provavelmente fica sabendo naquele momento que seria um abuso. Sim. Às vezes até ela tenta até alertar, né? Falar, mãe,
o meu tio tá me espiando ali, o exemplo, né? Tá me olhando ali da janela ali, a mãe, não tem nada a ver não, dá nada. Olhar tinha um dizer na minha época, não sei como é que fala, vou tentar lembrar. Olhar no arranca-pedaço? Isso, mais ou menos isso, olhar no arranca-pedaço. É verdade. É porque aí eu creio que essa palestra, onde eu falo com eles para ensinar, ela também deveria ser feita para muitos adultos. Isso, precisa mesmo. Porque o que adianta aquela menina ir embora ali da minha palestra sabendo que alguém olhar ela enquanto troca de roupa pelo buraco da fechadura é um abuso, e ela falar isso para a mãe não vê como um abuso. Isso. Ou ela contar eu acho que ainda mexe mais, né? Com pior. a cabeça pior. da criança e do adolescente. Sim. Entende? É um caso meio complicado, né? E você continua conversando com esses adolescentes nos colégios. Isso. E quais são os próximos passos? Então, aí depois, no final, depois que eu explico todo o assunto, eu faço um momento que eu chamo o momento da revelação. E aí eu falo para eles, vamos lá, se você está passando por isso, eu tenho colegas que até dizem que parece um culto, a minha palestra, porque eu pego para chorar, né? Isso, eu vou preparada para isso. Eu falo, vamos lá, se você está passando por isso, esse é o momento, deixa eu te ajudar. Aí fica a musiquinha no fundo. Bom. Fala agora, né? Eu tô aqui por você. Eu saí da minha casa hoje e vim dar essa palestra para você. Eu sei que você está sentindo que essa palestra é para você. Deixa eu te ajudar. Não precisa falar nada, só levanta a sua mão. Nesse momento, gente, de 10 a 15 jovens levantam a mão chorando, pedindo socorro. E aí a minha equipe já vem, né, e tira, vai levando eles. A escola já está toda adaptada antes da gente chegar. Deixam salas reservadas para esses atendimentos que acontecem ali na hora, né? O primeiro passo ali, então, é imediatamente ali na hora, né? Isso. E se for uma situação de flagrante, ou seja, tiver 24 horas que essa criança, né, aconteceu esse abuso, o cara pode ser preso no mesmo dia. Coisa boa. Muito saindo bom, ali da escola. Muito bom. Então, assim, gente, é um projeto que o meu sonho que cresça aí, né, desse modelo, né? Porque o projeto já existe em outras instâncias, né? Mas nesse formato aí que a gente faz mesmo investigativo, a fim de conseguir dados e salvar, né? Já conseguiu prender alguém já desse jeito, dessas 24 horas? Já conseguimos, sim. Top. Sim, ano passado teve uma adolescente que ela, né, revelou como que vinha acontecendo. E aí a gente tem sempre o apoio da Polícia Civil, que foi a delegacia onde eu estive trabalhando por 2 anos, né? Calma aí. Estive lá, então eu fiz uma parceria muito boa com a delegada, com os meninos, os policiais, os agentes. Então eles estão sempre juntos nesse projeto. E aí aquela ligação, né? Eu tenho um caso aqui, eles vão buscar na hora. Nossa. Então, resultados. E dentro desses 2 anos que você atuou dentro da delegacia, qual foi o seu maior desafio? Vamos lá. Eita! Gente, não foram 2 anos fáceis, né? Eu creio que o meu maior desafio ali, a minha área de atuação, ela é para trabalhar com a vítima. Né? Diretamente com a vítima. Diretamente com a vítima. Eu colho o depoimento da vítima, eu dou suporte ali para a vítima, às vezes até minutos depois do crime ter acontecido, né? Então, a minha preparação não é para trabalhar com o violador. É com a vítima. Correto? É com a vítima. Só que na delegacia, os dois. Eu tinha que lidar com os dois. Eu não acho que somente 2 vezes, né, me pediram para tomar depoimento, conversar com o estuprador, né? Sim. Não me senti muito confortável, mas fiz. E eu creio que isso para mim era um desafio. Mas o maior de todos era, por exemplo, eu ter acabado de atender ali a criança chorando dentro da minha sala, eu deixava lá ela, né? E passar. Dava um lanchinho, botava ela para deitar e fechava a porta da minha sala. E tinha que alguém ficar olhando para a criança não sair da minha sala, porque o abusador estava na sala ao lado. Nossa. Dando depoimento. Né? Provavelmente para ser preso, né? Em seguida. E aí, minha logística ali era de fazer com que aquela criança não tivesse contato visual, nem visual, com aquele cara. Né? Então, era uma correria. Eu botava a criança na sala, tia, eu quero fazer xixi, eu quero ir no banheiro. Não, meu amor, espera um pouquinho, porque o cara tá passando algemado, né? E às vezes a mãe tá chorando, a criança tá lá na sala comigo. Então, eu creio que esse era um dos meus principais desafios, quando tinham que pegar
o abusador no mesmo momento. E como é que fica a sua mente nisso tudo? Né? Agora bateu a curiosidade, a sua mente quando Quer saber se a psicóloga faz terapia? Tipo isso, né? Tipo isso, né? Porque é umas coisas pesadas, né? Pra você tirar essa carga de cima de você ali e levar pra até chegar em casa. Porque eu acho que é a hora do deitar, que deitamos nossa cabeça no travesseiro e que venha... Às vezes um crime não é, como é que fala, não é preso o cara, fica aquele pensamento, né? Tem esses negócios também, né? Sim, impunidade. Isso, às vezes, fala, poxa, a criança falou tudo. Já aconteceu da delegada ali, os policiais fazerem de tudo para prender e o cara tem um advogado bom. E aí? E aí apresenta um monte de provas, o cara tem que aguardar em liberdade, aí sai da delegacia, descendo a escada. Falta me mandar um beijo. Nossa. Sabe, assim, de ironia. Imagina. E dentro disso, já aconteceu alguma ameaça, alguma coisa? Uma vez, eu lembro que eu tinha conversado, né, com os meninos para que eu evitasse, por ser moradora de Águas Lindas, evitasse ter esse contato direto aí com os criminosos. Sim. E aí era sempre muito respeitado, né? E aí eu ficava sempre do outro lado. Mas uma vez eu não lembro qual foi a situação certa, eu tive que passar para o outro lado da delegacia para ir até a sala da delegada, levar uns documentos. E aí o cara, ele estava alcoolizado, né? Ele estava algemado lá. E aí eu lembro que ele perguntou, você que é a psicóloga, né? Os policiais, cala a boca. Mas mesmo assim, você que é a psicóloga, né? Aí como ele falou alguma coisa, não sei se ele falou meu nome ou foi algo, eu acho que ele falou Marina, né? Marina. Desse jeito. Sabendo que era você. Esse dia eu fiquei com muito medo. Eu lembro que eu conversei com a doutora, né, delegada, e ela, não, Marina, fica tranquila, porque ele também estava alcoolizado, sob efeito de drogas, né? Uhum. Então, deu essa coragem para fazer isso. Mas eu lembro que eu cheguei em casa, conversei com os meus pais, eu falei, eu acho que eu vou me mudar, eu vou morar no DF. Falei, já pensou? Eu tô ali no Ultrabox da vida, fazendo compra, porque a gente encontra todo mundo. Vai no shopping, você encontra 10 pessoas, tô mentindo? Você vai no shopping aqui de Águas, você encontra 10 pessoas, você vai no Ultrabox, você encontra mais 10. Jardim Brasília, nem se fale. Sempre tem um monte. Sim. E aí, vai que eu, né, dou de frente, às vezes não com essa pessoa, mas com a família, que pensa, pô, tá preso ali. Culpa sua. E muitas pessoas têm essa visão de que o cara ali é preso por culpa minha. Gente, Sim. quem prende é juiz. Eu não sou juíza. E esquece, né? E esquece ainda que não foi você que fez a merda toda lá, não. Foi ele que fez, tem que pagar porque ele fez ali. Exatamente. Aí joga a culpa nos outros. É mais fé porque é mais fácil. Exatamente. Eu fui dar uma palestra num colégio esse ano. E aí teve um menino que... Ele era muito sincero, ele estava participando o tempo todo, levantando a mão, perguntando, e aí eu falando, né, de outra. Eu sempre vou na escola e falo da última. Falou, na última escola que eu fui, foi muito bom, gente. Os meninos conseguiram se abrir, falar comigo. E aí um menino levantou a mão e falou assim, tia, posso fazer uma pergunta? Eu, pode, meu amor. Quantos homens a senhora já prendeu? Na frente de todos os alunos da escola. Até fiquei desconcertada, né? Ou então... A tia nunca prendeu ninguém, a tia não é policial, nem juíza para determinar a prisão de ninguém, né? A gente faz um trabalho ali que auxilia, mas quem decide é delegado e juiz, não sou eu. Mas é bom que ele tirou a dúvida que estava na cabeça dele e a tua dinâmica de ter falado com ele aproximou também ele mais de você. Com certeza. E quem faz a sua, como é que fala, faz a sua terapia? Sim, voltando, tá vendo? Ele faz uma pergunta, a gente vai entrando, oh meu Deus, vamos lá. Neste momento atual, eu não estou fazendo terapia. Olha, se tiver outros psicólogos me assistindo aqui, já vão falar, como assim, né? Que absurdo! Mas neste momento eu não estou. Mas estava até pouco tempo, é porque eu estou fazendo uma transição, estou mudando de psicóloga, né? E me organizando para voltar no mais tardar, agora em novembro. Eu quero estar voltando com uma psicóloga específica e numa abordagem que eu gosto muito, né? Mas aí você tinha perguntado essa questão de como eu aguento, né? Assim, o psicológico com tudo isso. No começo eu ficava abalada, né? Eu chegava... O primeiro assim te balançou? O primeiro que você descobriu, conseguiu solucionar tudo, né? A criança chegou na senhora, falou, aconteceu, você passou pro juiz, aí o juiz resolveu. Como é que a senhora chegou em casa assim, pai... Consegui, não sei o quê, aquele negócio que, tipo, o filho tem aquela gratidão de chegar ali e falar, cara, eu consegui ali, eu conversei com a criança, ela conseguiu falar tudo, se abrir pra mim ali, eu falei pro juiz e deu certo lá. O primeiro caso que eu cheguei, assim, não foi dentro da delegacia, eu estava no CRAS, mas no CRAS eu já atendia demanda jurídica, eu já atendia lá também.
eu fazia perícia para disputa de guarda. Quando o pai e a mãe entram lá na justiça e tá, né, aquele casal ali com conflitos eminentes, quem vai? Um quer a guarda, o outro quer. E aí o juiz sempre me pedia para ouvir essa criança, ouvir o pai, ouvir a mãe, olha a responsabilidade. E produzir um relatório dizendo qual dos dois tem a melhor condição psicológica de ficar com a criança. Aí você tinha que analisar os dois? Tinha que analisar os dois. Primeiro eu escutava a criança, depois o pai, depois a mãe separada. Às vezes botava os dois juntos também para ver se não era, sei lá, um amor. Acontecia, gente, um amor ali guardadinho, que você vê que se gostam. Então, gente, pelo amor de Deus, voltem logo. Quem vai ceder aí? Sim, e aí eu lembro que nesse caso eu escutei a criança, né? E aí eu lembro que esse pai e essa mãe eram totalmente assim capazes, eles brigavam bastante, aquela criança ali também não estava num ambiente muito saudável. E aí conversando com essa criança, ela falou: tia, eu vou falar a verdade, eu quero ficar com minha avó. Nossa, nem o pai nem a mãe. Eu, por quê? Ela: não, eu amo o papai, eu amo a mamãe, mas eles gritam um com o outro e xingam um o outro, eu não gosto de ficar vendo, eu fico com medo. E aí foi onde eu peguei esses pais, conversei, falei. E aí a gente resolveu fazer uma guarda compartilhada com a avó. A avó ficava ali na semana, né? E aí, nos períodos ali da noite, a criança, a gente fez uma agenda bem legal. A criança jantaria com esse pai, na outra noite jantaria com essa mãe. E ficaria como se fosse uma guarda compartilhada a 3. Um mês depois, né, encontrei essa família para uma manutenção, para a gente ver ali a questão dos vínculos. E estava dando super certo. Bom. A avó ali super feliz, a criança bem psicologicamente, e diz: tia, depois disso, o papai e a mamãe quase não brigam. Eles conversam, né? E eu lembro que cheguei em casa super feliz: pai, mãe, eu consegui resolver, assim, aquela sensação de dever cumprido, né? E aí, meu pai e minha mãe sempre escutam minhas histórias, né? Não vou mentir, meu pai até escuta mais do que minha mãe. Minha mãe, ela escuta ali fazendo as coisas. Vai falando. Tá certo. Muito bom. Ele tá ali atento. E aí foi a primeira assim que eu consegui solucionar sem experiência nenhuma, ainda estava começando. Hoje eu pego esses casos, já vai. Isso aqui é isso aqui, vamos, gente. Pode agilizar o processo aí. Não é? Mas é complicado, hein? Mas hoje, assim, virou tão habitual esse trabalho pesado, né, que eu até rio contando a situação. Há umas semanas atrás, eu cheguei em casa no horário de almoço, meio-dia, eu fui almoçar para voltar para o trabalho, né? Sim. Eu ainda não estava na casa de Moisés, eu estava no CREAS, né, que era outro órgão onde eu estava trabalhando. E aí cheguei, servi no almoço ali rapidinho, e minha mãe: tá servindo rápido? Eu falei: mãe, porque eu só vou tirar 1 hora hoje, vou voltar para o trabalho. Aí minha mãe demorou para chegar. Eu estava lá na Morada da Serra, lá no Betel. A gente foi atender lá um grupo de irmãos que foram resgatados lá, situação de maus tratos, violência extrema. E servindo aqui o almoço, gente. Nossa. E servindo assim o almoço. Aí foi minha mãe perguntando, e ali a gente almoçando. Foi aí que eu vi como isso para mim é uma segunda-feira rotineira. Fui ali conversar com 6 irmãos resgatados de uma situação de violência, sabe? E hoje já... do dia a dia. Hoje já ia falar, hoje faz parte do seu dia a dia. Hoje faz parte do meu dia a dia. Normal, esse trabalho, né? para mim, já é... Tu falou um pouco da casa de Moisés. O que é a casa de Moisés? Explica pra gente aí como é que funciona, como é que trabalha, se precisa de ajuda, de alguma coisa. Sim. A casa de Moisés, né, ela é um abrigo, né, aqui de Águas Lindas. Um abrigo, ele significa que é temporário, né? As crianças vão estar lá por um período de tempo até que a situação ali seja resolvida, seja o conflito familiar ou a violência que ela sofreu. E no caso, quando não se tem, né, o que ser resolvido naquela situação, não tem jeito mesmo daquela criança ser reinserida na família original, ela vai para adoção. E nós temos 2 adolescentes hoje, 5 crianças lá abrigadas. E é mais ou menos isso. O trabalho do psicólogo lá dentro é atender essas crianças, né, que são crianças que chegam com traumas, com sequelas psicológicas, por terem passado, né, por situações, a maioria tiveram seus direitos violados, e fazer esse atendimento para elas dentro da instituição e também atendimento para a família, que também está sofrendo pela criança ter sido tirada muitas vezes, né?
e aí presta esse atendimento para a família, e o nosso papel ali, meu e da assistente social, é reempoderar essa família para que aquela criança possa voltar para, vamos supor, aqueles pais são usuários de droga, ou aqueles pais ali que cometeram maus tratos, né? A gente acredita muito sempre numa segunda chance, né? Então, se for uma mãe ali que é usuária de drogas, ela entrar numa clínica de reabilitação, de tratamento, ficar ali, vamos supor, 1 ano internada, sair ali limpa, sem, né, a dependência, a gente é super a favor que ela venha se reconectar com aquela criança, volte a visitar ela na instituição, vai voltando ali a manter o contato até ela estar pronta psicologicamente para receber o filho em casa. Também é um trabalho muito bonito, né, gente, de reinserção ali dessa criança. Mas tem quanto tempo que está lá no... Né? Na casa de Moisés? Casa de Moisés, eu tô lá 2 semanas só. Vocês acreditam? Mas e como... já fala assim, já falo com prioridade. Muito bom. É porque, assim, são órgãos que conversam muito entre si, né? Como eu falei, o CREAS, Casa de Moisés, Delegacia, Conselho Tutelar, CRAS, somos todos a rede, né? E CAPS também. É a rede que precisa de uma... a outra para que consigamos resolver o caso ali, né, daquela família. Aí a senhora está atuando agora por onde? Eu estou hoje na casa de Moisés. Isso. Ainda estou me desligando do CREAS. Do CREAS. Ainda, né, terminando alguns assuntos pendentes, alguns casos que eu não finalizei lá. E ainda presto alguns serviços para o Poder Judiciário. Poder Judiciário. Isso, fórum. Fórum. Isso. O que uma psicóloga faz no fórum? Vamos lá, o que uma psicóloga faz dentro do fórum, né? Então, né, acho que até a minha pós-graduação, que ainda foi para vocês, psicologia jurídica, né? Dentro do Poder Judiciário. A psicóloga dentro do fórum, ela pode fazer diversos trabalhos, né? Tem o trabalho de perícia, como perita, onde o juiz precisa que seja feito um estudo, algum tipo de investigação em uma área. Por exemplo, não tem aquela perícia que eu falei para vocês que eu fiz de disputa de guarda? Sim. Né? O juiz precisa desse relatório, desse perito, para tomar a decisão para quem dá a guarda. Então, quando o juiz precisa dessa investigação, aí ele pede isso para uma psicóloga, uma assistente social, dependendo do que ele precisa saber, né? Para auxiliar ali no processo de tomada de decisão dele. Agora, o trabalho, né, que eu estava fazendo lá dentro, de depoimento especial, ele funciona assim. Nós temos a lei, né, prevista no ECA, 13.431, de 2017, é a lei da escuta protegida, que ela divide essa escuta em 2 vertentes. Nós temos a escuta especializada e o depoimento especial. Qual que é a diferença deles? Ambos escutam crianças e adolescentes vítimas de algum tipo de violência. A escuta especializada, ela não precisa ser feita dentro do fórum, dentro da delegacia, ela pode ser feita dentro de uma escola, dentro de um órgão de saúde, desde que por um profissional, né, devidamente qualificado, que tenha o curso, eu tenho esse curso, e aí esse profissional vai escutar aquela criança com o intuito de acolher e não de produzir provas naquele momento. Certo? Entendi. A criança ele faz a revelação espontânea para alguém de que está sofrendo aquela violência ou que alguém, né, praticou. E aí é acionado esse profissional para fazer essa escuta ali, para acolher. E essa escuta tem ali a finalidade de destinar quais são as próximas etapas a seguir. Vamos para a delegacia fazer um boletim ou não? Vamos acionar, né, o conselho tutelar ali? Não, nesse caso não. Verificar ali o que de fato pode acontecer. Porque, às vezes, pode ser que não é exatamente ali como a pessoa que ouviu a declaração disse que aconteceu. Entende? Sim, quando você vai ouvir a criança ali, às vezes foi algo que ela interpretou errado, não era necessariamente um abuso, não era bem aquilo. Então, precisa tomar todo esse cuidado. Eu costumo falar que da mesma forma que eu tomo cuidado ali com a criança e com o adolescente para descobrir se ele está passando por aquilo para salvá-lo, eu também tomo muito cuidado em não ajudar a prender alguém injustamente. E como é que você chega a esses meios de chegar na criança? Deve ser difícil, né? Sim. Tem algum tipo de estratégia, alguma coisa? Isso. Nessa escuta especializada, não. Ela é totalmente livre. Eu deixo a criança falar, não faço perguntas incisivas, né? Já no depoimento especial, que é esse no fórum, a gente tem toda uma técnica, né, que a gente aprende nesse curso de depoimento especial. Nessa técnica tem um protocolo,
Então, são todos os passos ali. Passo número 1, aí o acolhimento ali da criança. A gente brinca, conversa, né? Quem é o seu melhor amigo? Qual a sua cor preferida? Assuntos leves. Passo número 2, você vai adentrando, né? Geralmente eu pergunto, qual foi o dia mais triste da sua vida? Eu não pergunto necessariamente aquilo, né? Aí ela vai falar. Às vezes fala uma coisa que não tem nada a ver. O dia que eu bati o dedinho na quina do móvel. Criança desse jeito, gente. A gente tenta não rir, né? Ah, tá. E o seu, tia? Qual o seu dia mais triste? Às vezes também acontece. Ela tem que, né? O meu mais triste conta alguma coisa lá. Aí, terceiro passo, né? E ali você vai adquirindo confiança. Isso. Você tem o costume de chorar muito na sua casa? Aí já vai adentrando até chegarmos ali no assunto. Aí, e o protocolo, ele nos dá até as perguntas que nós devemos fazer para a criança na faixa etária, criança até 7 anos, de 7 a 12, é tudo bem esquematizado. Aí esse protocolo eu uso dentro do fórum. Eu faço as perguntas ali para aquelas crianças lá dentro, naquela forma, aí sim, a fim de produzir provas, para que o Poder Judiciário, né, use aquelas provas ali para tomar as providências. Menina. Mas é coisa. É muita coisa, né, gente? E hoje, trabalhando no particular, a questão da psicologia, atendendo? Sim, atendo particular, atendo no Jardim Brasília, né? Atendo em 2 clínicas. E vou lá ver se Atendo em 2 clínicas, Clínica Superação e Clínica Permita-se. São clínicas maravilhosas, né? Uma eu atendo por convênio e a outra totalmente particular mesmo. Criança e adolescente, né? Como vocês já perceberam, é minha área. Só que lá eu não faço esse trabalho ligado à violência sexual, à violação de direitos. Lá são demandas de saúde mental mesmo. Atendo adolescentes com depressão, com ansiedade, né? Crianças que as mães procuram um diagnóstico porque sentem que os filhos são diferentes. Bem comum hoje em dia, acho que vocês devem conhecer crianças autistas. Sim. Gente, faço atendimentos, inclusive acho que eu devo ter 7 pacientes autistas, né? Tenho pacientes TOD, TDAH, com dislexia, transtorno aí para dar e vender. E autismo, fala um pouco do autismo pra gente. Que a inclusão hoje, né? Inclusão, a gente está falando muito, questão para psicologia. Teve muita procura, muita dificuldade de pais procurar a questão do filho. Eu vi meu filho diferente, mas eu não aceito que ele seja... Porque geralmente a pessoa fala, é especial. E eu estava vendo, estudando um pouco, não é considerado especial. Não. O termo especial, ele é totalmente, assim, considerado errado hoje, né? Sim. Ele... Até me fugiu a palavra agora. Pejorativo. Ele é considerado pejorativo porque ele indica que aquela criança, ou aquele adolescente, ou aquela pessoa, ela precisa de um cuidado diferente do dos outros. Ela é especial, ela precisa de quesitos diferentes das outras pessoas. Se ela é uma pessoa totalmente diferente, isso não é inclusão. Concorda comigo? Entendi. A inclusão, ela nos traz ali, né, a sua premissa é de que essas pessoas sejam vistas como pessoas ditas normais, como nós, né, colocadas ali na sociedade da mesma maneira. E quando você se refere a eles como especiais, você já está ali se colocando diferente, né? Você não é especial, ele é especial, não tem um peso? Sim. É totalmente diferente. Então, o termo certo é pessoa com deficiência. Esse é o termo certo a ser usado. Você fala exatamente o que a pessoa tem. E, diferente do que muita gente pensa, o termo deficiência não é ofensivo. É a verdade. Sim. É uma deficiência que a pessoa tem. O autismo tem fases, né? Sim. Tem fases. Níveis, estágios. Nós temos 3 níveis de autismo, nível 1, 2 e 3, né? Que é o leve, moderado e o avançado, grave. E aí, através ali, depois que a criança recebe esse diagnóstico, nós aplicamos testes, né, da psicologia para verificar ali também qual o nível de autismo que aquela criança ou aquele adolescente, ou adulto também, né? Muitos adultos descobrem também que tem autismo. Depois dos 30 anos aí vem descobrir, recebe um diagnóstico de autismo. Sempre bom fazer uma avaliação. Eu sou bem inquieto. O autismo é o quê? O autismo é a pessoa inquieta? Como é que é? Não. Vamos partir para o que eu quero fazer. Eu já vou analisar ele aí. Como diz meu pai, é uma aula. Ele sempre fala isso.
Então, né, eu não costumo dizer ali que o autismo é uma doença, eu não gosto. Doença soa muito como algo ali que limita muito, né, que não permite que aquela pessoa avance, ela está doente, acamada, não dá essa ideia? E o autismo não, eu costumo dizer que ele é um estilo de vida. É um estilo de vida. Uma pessoa que é autista, ela é diferente da gente na forma de viver, né? Eu tenho uma irmã autista, e ela é nível 2, e o mundinho dela é diferente do nosso, né? Geralmente, ali, o autista, ele tem muita dificuldade de socializar, ele tem dificuldade de falar, né? Geralmente não é que ele é inquieto, ele tem comportamentos que nós chamamos de estereotipias, que são aqueles comportamentos, movimentos corporais repetitivos, né? Então é bem comum um autista, você vê, ele fica fazendo ali movimentos repetitivos, né? No caso minha irmã, ela gira as mãozinhas. E ela fica assim, fica por vários minutos fazendo essa estereotipia, esse movimento repetitivo. Então, isso que muitas vezes, né, parece que são manias, né, mas não são. São comportamentos bem comuns ali no transtorno, né, um transtorno. Entendi. O autismo, um transtorno do neurodesenvolvimento. Ou seja, é algo ali na sua condição psíquica mesmo, do funcionamento cerebral que faz com que seja dessa forma. Não gostam muito de barulho, né? São pessoas assim extremamente sensíveis a lugares cheios, sons muito altos. Então, é realmente um estilo de vida, né? Tem ali suas dificuldades. Era só ficar inquieto, né? Não, porque da inquietação também é uma forma deles já demonstrar alguma coisa que eles não estão gostando. Essa inquietação, muitas vezes, são essas estereotipias que eu falei para vocês, né? Aqueles movimentos repetitivos várias vezes. Aí ele fica inquieto, né? Quando está ali no momento. E como psicóloga, nesse mês Setembro Amarelo, já teve algum caso de te procurar em questão de suicídio, de alguma coisa? Eu quero conversar como psicóloga? Já teve bastante. Inclusive, dentro ali desse meu trabalho na área, né, social, jurídica, tem bastante. Às vezes eu atendo adolescentes que a demanda ali é outra, chega para mim com outra demanda, né? Por exemplo, foi uma negligência, não sei. O pai e a mãe não ligam, ele fica jogado, né? E ali são pais negligentes. Aí esse adolescente vem para mim com essa demanda de abandono, negligência, aí quando eu vou atender, né? Ali pela primeira vez ele acaba relatando, eu tô me cortando. Eu tive um adolescente que falou para mim no nosso último encontro que ela tinha tentado suicídio 7 vezes dentro de 2 meses. Nossa. E aí, a tia dela me contou que na semana passada ela só não tinha conseguido porque a tia entrou no quarto e desamarrou o lençol do pescoço dela na hora. Meu Deus. Porque senão ela tinha conseguido fazer, 16 anos. Então, assim, acontece muito, muito. E principalmente com os nossos adolescentes, gente. Não que adultos não passem por isso, mas tem índice, bastante. né? Mas o índice dos adolescentes hoje é imenso. Eu venho de uma época que, pra mim, na minha época, era frescura, doença de rico, que não sei o quê. Mas eu era minha... Sou de 85, aí fala, doença de rico, não tinha isso. Acho que é porque eu tinha muita interação quando eu era adolescente. Tinha muita interação, tinha muita brincadeira na rua, tinha essas coisas. Acho que inibia muito isso. Sim, hoje em dia tem muitas crianças. Eu acho que as nossas crianças e adolescentes, jovens, estão muito presos dentro de um quarto, no celular na mão. Exatamente, era isso que eu ia falar. Eu percebo também que nessa época mais antiga, né, como eu paro para... Mais antiga. Um pouco antiga, mas talvez não tanto na sua, mas eu percebo pela fala dos meus pais ali na época deles, né? Nós temos muita demanda de autoestima hoje nos nossos adolescentes. E não que nessa época não existia essa preocupação com a imagem. Sempre existiu, né? Mas eu percebo que não era tão incisivo para que as meninas, as mulheres, fossem ali um padrão de beleza. Sim. Não tinha essa pressão, né? Porque quando essas adolescentes, por exemplo, na adolescência da minha mãe, quando ela via um padrão de beleza que elas comparavam, era só na TV, não sei, não é? Quando via algum ali, sei lá, Vera Fischer, quando era mais nova, tentando pensar em alguém da época dela. Quando via ali alguém, né, mais bonita, ela via ali, se comparava, durava o quê?
um pouco de tempo. Acho que vamos botar com os dos 16, 17, 18, eles brincavam de boneca ainda. Sim, sim. E nessa comparação, minha mãe deve fazer já ali com seus 20 anos, que boneca minha mãe ainda. jogava bola na rua com 17 anos, Olha. gente. Era uma moça jogando queimada na rua. Hoje a gente não vê mais isso, Não né? vê. E hoje, o Instagram, né, e essa facilidade de acesso das mulheres à cirurgia plástica, a esses estereótipos da mulher perfeita, como a mídia impõe que seja, né? Nós temos, assim, muitas contas no Instagram de mulheres que são destinadas a mostrar somente esse tipo de conteúdo, né? Ah, eu tenho um corpão, hoje eu estou fazendo uma lipo, estou botando um silicone, estou, sei lá, fazendo... Peeling, fazendo peeling, preenchimento labial. E para uma menina, como as que eu atendo, de extrema vulnerabilidade social, que nunca vai ter uma condição, né? Pelo Sim. menos, pode ser que um dia tenha, né? Mas o estimado é que não tenha uma condição de um dia, sei lá, pôr um silicone, fazer uma cirurgia plástica e todos os dias vendo conteúdos como esses e pessoas ali dando muita atenção para esse tipo de mulheres, é uma menina ali que cai na depressão muito fácil, Muito gente. fácil. Porque Verdade. você vê, você quer ter o que você não pode ter. E aí muitos dos nossos jovens não conseguem lidar com isso, com essa frustração, né? Meu pai conta várias histórias para mim. Ah, quando eu ia para a escola... Todo pai conta isso, né, gente? Eu ia com saco de Pegava arroz, duas- era a mochila. Pegava 2 balsas, uma canoa. E vamos. Conversa, não, mas era isso não. Ele conta que, não lembro se era ele ou era um amiguinho que ia de chinela havaiana porque não tinha tênis e todos os outros amiguinhos tinham tênis. Era o que chute. E aí antigamente, zoava, era no que chute, ele fala desse chute. Eles zoavam um outro brincando, mas eram amigos do mesmo jeito. Não existia essa tal de bullying. Não existia, ficar com raiva do outro porque queria ter aquele tênis. Não, eram todos amigos. Só que hoje a frustração é muito maior para um adolescente que vai para a escola de Havaiana e vê os colegas de tênis sem ter do que a frustração que era naquela época. Verdade. Porque não tinha aquela imposição de para você ser legal você precisa ter esse tênis. Não tinha, ninguém Sim. ligava para isso. Hoje tem. Hoje ele entende perfeitamente que se ele não tiver aquele tênis legal, Ele não tá encaixado. ele não está encaixado. Pode ser que ele não seja convidado para uma festa de aniversário, pode ser que ele não seja convidado para participar de um grupinho de colegas que ele queira participar, né? E fica à margem. Esquisito, né, velho? Sim. Tudo por causa da tecnologia, a gente não... Exatamente. Acho que o acesso está muito rápido. Sim, Antigamente sim. não tinha isso, não. Era Você não vê que coisas feias, às vezes, viram moda Filho, isso é verdade. por causa da tecnologia. Se no Instagram lançassem qualquer uma dessas famosas aí dizendo, sei lá, que raspar a cabeça é bonito. moda agora. Virou Quantas Viralizar já adolescentes não vão fazer isso, gente? Sim, Porque verdade. a outra falou que é bonito para se Teve encaixar. um caso que passou na televisão agora, foi que ela com o mendigo pegou a mulher do cara, que não sei o que, Sim. viralizou. E o cara, Sim. aí o cara bateu no mendigo, o cara que foi errado ainda. Sim. Ela falou que estava endemoniado na hora, não foi que ela Uhum. foi Surto. Foi um fato, surto. Isso existe mesmo? Eu sempre quis perguntar isso a uma psicóloga. De sabe? surto? É, que ela surtou lá e fez esse auê todinho. Então, o surto existe, né? Uhum. O surto psicótico. Só que a gente tinha que ver muito o quadro dessa moça. Eu não lembro. Eu lembro que eu vi pouco, né? Poucas notícias. Sim. Mas diziam que ela tinha depressão, né? Sim. E geralmente os surtos de um depressivo, eles não se enquadram muito nesse tipo de comportamento, né? Sexualizado, de ir pra rua, querer manter relações com a primeira pessoa, que foi como ela tinha Foi. pintado na época, Uhum. né? Mas eu creio que se o quadro dela não for só uma depressão, coisa que eu não sei, pode acontecer sim durante um surto psicótico alguém ter comportamentos como esse, né? Nós temos casos em que as pessoas tiram a roupa, correm na rua nu, né? Durante um surto. É E pra bem você ver tanto que complicado. a sociedade está cabulosa que pegaram esse mendigo e transformaram numa estrela. Num famoso, gente. E outras mulheres começaram a querer ficarem com outros Não mendigos. ficaram, pô, fica... Já Saíram pegaram. ficando com mendigos, porque é a moda. Eu acho que, cara, e tudo que a gente faz virar uma consequência. Hoje, costumo falar que momentos, todo mundo, eu quero viver de momento que vai viralizar. E esquece que virar consequência. Sim. E às vezes, uma das consequências disso é você precisar se policiar e dizer assim, eu preciso de psicologia.
da minha vida. Porque tem muitas pessoas que falam, essa coisa é minha cabeça. E vai só gerando, não procura. Tem um tabu, não sou doida, eu não preciso de psicólogo. Às vezes a nossa mente, do dia a dia, no trabalho e tudo, começa a dizer que deve ser coisa da minha cabeça. E vai começando a gerar coisas. Vem casamento, vem filhos, e começa a fechar as olhos para outras coisas. E quando vai ver, já está... Uma bola de neve. Era um gelinho, não cuidou, virou uma bola de neve. Eu vou falar uma coisa aqui que muita gente discorda e acha que não é, mas é a verdade, né? Sabe, de verdades difíceis de engolir? Sim. Todo mundo precisa de um psicólogo. Todo mundo que está aqui nessa sala agora, todo mundo, do mundo inteiro, precisa de terapia, gente, porque viver não é fácil. E o psicólogo, ele consegue te dar as ferramentas, ele não vai transformar a sua vida em algo fácil, de forma alguma, mas ele consegue ali te ceder as ferramentas para que você caminhe aceitando que a vida não é fácil. Sim. Entendeu? Diferente, mais ou menos. Porque, por exemplo, você sabe que a vida não é fácil. Você consegue mudar isso? Não. Então, o que você pode fazer? Tentar viver ali, né, aceitando que a vida não é fácil, mas aprendendo a lidar com essas dificuldades. Aprendendo ali a criar soluções e alternativas para situações que acontecem no nosso cotidiano, para que você não deixe se abalar, não se deixe adoecer. E é justamente isso. Se um médico estuda para ser médico, e aí o que ele vai fazer? Ele vai fazer cirurgia, ele vai fazer... Nós vamos depender naquele momento do médico. E o psicólogo é basicamente isso. Estuda para ter essas ferramentas para nos ajudar a se tornar a vida mais fácil. É verdade. E eu vejo que muito... O fato de eu ser de um lugar muito... Como é que eu posso dizer? Do Ceará? Interior. Da roça. Do interior. A gente sabe aproveitar mais. Chega na cidade, trabalho, é isso, é aquilo. E no interior... Você pode chegar no interior, claro que tem as irmãzinhas que ficam lá sentadas conversando, aproveitando a porta de casa, ali aquele ventinho. E aqui fica mais difícil. Aí, não, mas eu não preciso de psicólogo, porque eu não sou louca, eu não sou doida, porque já bota isso na cabeça. E hoje também a questão da religião também impede muitas pessoas procurar um psicólogo. E esquece que é uma ferramenta. Eu acho que tem um tal de tabu, né, velho? Sim, tá sendo claro. quebrado hoje em dia. Hoje em dia falam mais de psicologia, as pessoas têm mais facilidade de falar isso. Antigamente acho que não tinha. Não. Só é rico. Só rico e pode ter acesso a isso. Né? Hoje em dia o governo dá essa ferramenta pra gente, né? A gente só procurar, falar, tem o CRAS, tem como é que é o nome do negócio lá? Tem o CRAS, tem o CAPS. Tem o CAPS, né? entendeu? Tem várias formas de você chegar a uma psicóloga. Sim. Entendeu? Antigamente não tinha isso. Não. Se tinha, não era divulgado. Não era divulgado, né? Hoje em dia, né? Sim. Hoje em dia tem um tal de conselho tutelar também, não tem? Tem um órgão que chama conselho. Chamado conselho tutelar. Eu tenho um filho que, na época, ele não foi registrado no meu nome, né? Aí eu tive que passar para esse tal de conselho tutelar. Eu falei, que diacho é isso, meu Deus? Que eu fui chamado lá, eu tenho um filho de 18 anos. Hoje ele tem 18 anos. Hoje ele tem 18 anos. Aí eu passei um pouco, fui lá no conselho tutelar, que ele estava passando por uma dificuldade na casa dele lá. Aí eu fui lá, né? Na casa não era no colégio, quer dizer, acho que quando a criança dá trabalho no colégio, tem que chamar os pais responsáveis, né? Para explicar por que a situação dele estava daquele jeito. Verificar. Que ele era um menino muito quieto. Ele não conseguia se expressar. Hoje glorifica a Deus que ele está se expressando mais, está falando, voltou a comunicar. Aí eu falei, eu vou aproveitar e perguntar para ele, o que é conselho tutelar? Então, o conselho tutelar, ele é um órgão permanente, né? Ou seja, ele não vai deixar de existir, ninguém vai tirá-lo. Então. Permanente, autônomo também. Não existe um chefe, não existe um líder. Não né? existe? Não. Ele é regido pelo CMDCA, que é o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, que é um outro órgão, né, que cuida ali do conselho tutelar em questão de fiscalização, né, do trabalho. Mas ele, enquanto órgão, né, é composto por 5 conselheiros tutelares, onde eles têm a responsabilidade ali de zelar, né, e
fazer com que sejam cumpridos os direitos das crianças e dos adolescentes, previstos em lei. Verificar se todas essas crianças e adolescentes estão tendo seus direitos ali realizados. Aí em Águas Lindas tem Conselho Tutelar? Tem um órgão do Conselho Tutelar em Águas Lindas. Fica no Jardim Querência, né, ali ao lado do viaduto, que divide o Coimbra e o Camping Clube, né? Sim. Aí tem ali o Querência. Então, se necessário, e da psicologia, pode também mandar para o Conselho Tutelar ou não existe essa conexão? Não entendi isso. Dentro da psicologia, você vê uma necessidade. A gente tem que entender como é que funciona Isso. também. Para até Pode chegar ao Conselho Tutelar. Por exemplo, eu cheguei a conhecer o Conselho Tutelar nessa época através do colégio. Eu fui indicado por causa do meu filho, que aí eu tive que ir para o colégio. Os professores me chamaram para lá, né? Que no colégio, se eu não me engano, tem uma pessoa lá que cuida disso, né? Sim, de que também as pessoas trabalham na psicologia. Orientadora educacional. Aí orientou a procurar o Conselho Tutelar da Ceilândia, na época, se eu não me engano. Aí eu cheguei nesse Conselho Tutelar, fui até desesperado. Eu falei, cara, eu vou ser preso agora. Eu não sabia, não conhecia as leis, o que tinha para fazer lá, como é que era, como é que se tratava. Ela, não, fez uma entrevista comigo. Eu falei, não, eu fui pai muito novo, pai com 20 anos, ela tinha 16 ou 17 anos na época. A gente foi, não criamos o filho junto, que não se contei a história para todinha, né? Aí falou que isso afetou a criança, por isso que ele estava sendo retraído. Ele estava retraído, Ele né? estava retraído na época lá, né? Aí eu falei, pô, aí eu descobri que tinha Conselho Tutelar. Então, quando qualquer órgão, né, seja municipal ou particular, tem ali a suspeita de que, em algum caso, existam crianças ou adolescentes que estão tendo seus direitos violados, é nossa obrigação, enquanto cidadãos, acionar o Conselho Tutelar. Entendi. Isso cabe perfeitamente na minha profissão. Eu, Sim. enquanto psicóloga infantil, vamos supor, eu venho atender uma criança, sei lá, eu estou investigando se ela tem autismo. Sim. Mas, durante o relato dela, eu verifico que tem um direito sendo violado, seja por uma mãe, por um pai, por um tio, aí a minha missão é acionar o Conselho Tutelar imediatamente. Então, nós temos os direitos fundamentais, né? Alimentação, estudar, a criança tem direito a estudar, tem direito a lazer, né? Ela tem que ter esse momento de lazer, tem direito a ter uma família, né? A ser cuidada, ela tem direito ali a ter uma casa, a ter um teto para morar, né? Tem direito ali a não ser exposta a situações de violência. Às vezes a violência não precisa ser praticada contra ela, mas ela tem o direito de não presenciar e nem ver nenhuma violência. Sabiam disso? Não. Ela não pode ver, não pode ser exposta a esse tipo de conteúdo, que aí também está infringindo o direito dela. Da criança. Isso. Tem direito de não ser coagida. Nós temos aí o crime de alienação parental também. Não sei se vocês já ouviram esse termo. Que também infringe o direito da criança. Alienação, como é que é? Alienação parental. É quando os cuidadores, geralmente pai e mãe, né, os genitores, eles têm ali uma rixa entre eles, como aquela situação que eu contei, né? Pai e mãe, às vezes, ali que não se acertaram muito bem. E aí eles têm raiva um do outro e querem fazer a criança não ter raiva um do outro. Acontece muito, gente. Aí, quando essa criança tá com a mãe fica falando, que seu pai é isso, seu pai é aquilo, seu pai não te dá nada, viu? Dá sou eu agora. Te dá só eu. Aquela pensão do seu pai, ó, não dá para comprar um leite para você, não dá nada. E tudo. E aí a criança, né, quanto ali sua personalidade ainda não está formada, corpo e cérebro em desenvolvimento, ela absorve aquelas falas e ela toma como verdade. Então, ela cresce acreditando que o papai é horrível, o papai é mau, né? E isso é um crime muito grave, é uma violência psicológica contra a criança. Está fazendo ela tomar ali uma percepção que é sua, Sim. que não é dela. Ainda mais contra uma pessoa tão importante que é o próprio pai, né? Às vezes também o pai faz, ou às vezes não é nem entre pai, às vezes eu já peguei casa em que a tia fazia quando ia para casa da tia em relação ao pai, que não gostava que a irmã casou com esse pai, sabe? Tem isso E aí tem, conflito familiar é os casos mais comuns que aparecem no Conselho Tutelar, né? Às vezes é só uma questão de conflito. Então, voltando nessa questão do direito, esses são alguns dos direitos, né, que não podem ser, são invioláveis, eles não podem ser violados. Né? E quando com esse órgão, como é que foi? Eu cheguei ao Conselho Tutelar através de um colégio,
Tanto faz no colégio. Qualquer pessoa pode acionar. Pode acionar. A gente agora, sim. Se a gente descesse ali para ir embora, finalizasse, a gente vê uma mãe arrastando uma criança pelo cabelo. Na nossa frente. Pega o celular e liga na hora. A gente faz uma denúncia na hora. O conselho tutelar é 24 horas. Não sabia dessa. 24 horas. Nós temos conselheiros que ficam no plantão da noite, tipo hoje, né? Nós devemos ter algum dos meus colegas lá no plantão. Chegar o contato aí, você lembra? O número, eu não vou saber de cor. Mas eu posso verificar para estar passando para vocês. Vamos deixar na descrição o número de contato aí do plantão. Porque igual eu não sei, muitos pais... Eu sempre divulgo nas minhas redes sociais também o número do plantão, isso é muito importante. Você pode fazer a denúncia tanto pelo WhatsApp ou ligar. E ela pode ser totalmente anônima, tá? Isso é muito importante. Muitas pessoas têm medo, né, de denunciar. Então, ela pode ser feita de forma anônima. Verdade. O medo impede de chegar até. Porque, não, vão saber que foi eu. Porque tem muita... Os vizinhos, né? Os sim, vizinhos ali, espancando filho, batendo ali, a gente... Às vezes complica, porque eu já escutei crianças nessas tomadas de depoimento, onde a gente acha que o crime ali aconteceu só, o violador estava fazendo contra ela. Aí pesa muito quando a criança me diz, não, mas a minha tia via... Nossa, uma vez a minha mãe veio correndo com a faca para me pegar, eu corri para casa da vizinha, pedi socorro. E ninguém fez nada. Aí ela falou para me parar com isso, mandou voltar para casa. E aí compromete essas pessoas, porque aí você, em vez de ter feito uma denúncia anônima, você não fez por medo, e aí você acaba sendo atrelada ali num processo como cúmplice. Nossa, não sabia que também é um crime, Nossa. né? A omissão é um crime. A omissão é crime. Sim. Né? Você... mas não fui eu não fiz nada contra essa criança, mas você viu fazendo e não fez nada. É igual você citou o caso de puxar o cabelo da mulher. Mãe pode, muitos Sim. falam isso, né? Mãe pode bater, pode... Não, é mãe, deixa arrastar. Existe uma grande diferença entre bater e entre espancar, né? Sim. Nós temos aí casos de pais que tentam corrigir ali as crianças de uma forma totalmente inaceitável. Eu já atendi casos em que os meninos apanhavam com pedaço de madeira, cabo do facão, já ouvi falar, na cabeça. Teve uma que ela desobedecia, o pai batia com martelo em cada dedo 5 vezes. Ai, ela tinha que botar a mão aberta assim. São castigos nesse nível. Agora eu falo para vocês, isso é educar? Não mesmo. Isso é tortura. Né? Isso a gente não faz nem com a pior pessoa do mundo, quem dirá aí com uma criança. Né? Deus. Então, nós não podemos ser omissos e temos sim que denunciar quando presenciarmos situações como essas. E por isso que existe a denúncia anônima, para você não se comprometer. Mas pelo menos a sua parte você fez. Que é forte, hein? Esse negócio não. Eu, pra mim, o conselho tutelar só era isso aí só. Eu falei, não, vai lá, vai dar um conselho pra tu. Não, tem essa parte também, né? Às vezes é só um conflito familiar, você tem que dar uma orientação, mas a realidade não é essa. A maioria são casos, assim, pesados. No meu caso, eu fui lá, me deram conselho. Aí, na época, ele não registrado meu nome ainda, aí fui lá, me deram conselho, me indicaram pra ir por fora. Eu fui lá, não, porque a gente pais separados, significa que 2 criações diferentes, né? Eu criava de uma forma, ela de outra. A gente tinha de 15 em 15, eu via ele. Aí não tinha nem como eu educá-lo, né? Sim. Eu acho que afeta muito a criança nesse desenvolvimento com isso, né? Muito, muito. Muitos casos é só um conflito familiar. Não chega a ter uma violação, não chega a ter um problema iminente. E uma simples orientação bem feita resolve. Orientação. É isso que às vezes o pai precisa. Às vezes chega um pai lá no conselho. Eu falo isso porque eu estive os 2 anos dentro da delegacia no mesmo prédio. Aí eu ficava aqui em cima e o conselho aqui embaixo. Então, direto eu estava lá embaixo. Às vezes o caso do conselho subia para a delegacia. Então, a gente dividia ali muitos casos, né? Sim, tanto que eu conheço os conselheiros atuais. A gente tem essa proximidade. E muitos casos, às vezes, é só uma orientação, né? Como eu estava contando, chegam pais, às vezes, exaustos, pais de adolescentes que não aguentam mais e chegam com o discurso, me ajuda, não sei o que eu faço com meu filho. Por exemplo, minha filha, eu falo que ela não pode sair de madrugada, ela pula o muro e vai para a festa, chega às 5 da manhã, e chega o pai, eu tento prender, eu vou algemar minha filha? Não posso, né? Que é tortura. O que eu faço, então? Então, orientação. Você vê que são pais que estão esgotados emocionalmente. Agora eu fiquei curioso. Ficou curioso, né? Curioso. Então, o que eu tento fazer quando nesse caso, mais de orientação?
eu aconselho primeiro a colocar esse adolescente em atendimento com psicólogo, às vezes um adolescente que nunca passou por um psicólogo. Se esse adolescente está tendo essa necessidade de fugir de casa, se expor a um perigo noturno, e muitas vezes buscar nessa festa coisas momentâneas que ela acha que é o que ela precisa, ela está com alguma carência ou algum tipo de questão emocional, né? Às vezes ela acha que vai encontrar ali na noite algo que vai preencher, às vezes, uma carência que existe ali desde quando era criança, não sei, ela não se dá muito bem com o pai, ou já passou por algum tipo de situação e nunca contou para ninguém, né? Ou às vezes tem ansiedade também, os pais nunca repararam, são pais que não ligam muito, não tem tempo, né? Não culpando esses pais também. Sim. Nosso dia a dia é bem corrido. E aí primeira coisa, eu peço para conversar com esse adolescente. Não, deixa eu conversar com esse adolescente, posso? E aí o pai, por favor. E aí leva ali, nem que leve 2 horas. Não, mas conta para mim, por que você está fazendo isso? O que está acontecendo? Às vezes choram, conta a verdade, às vezes tem outras coisas por trás, né? Estou sofrendo bullying na escola. Né? E aí eu tô com essa atitude, eu tô com raiva, eu não consigo contar pro meu pai. Então o que você acha que você contar? Vamos contar pros seus pais juntas? Eu conto com você, eu estou com você. Essas frases assim são primordiais para alguém que está sofrendo. Né? Eu estou aqui por você hoje, eu vou te ajudar. E aí chamamos esses pais, aí faz aquela sessão bonita de família, no final todo mundo se abraçando, sim, a adolescente pede às vezes desculpa, e a gente tenta. Quer dizer que nunca mais vai acontecer um conflito como esse? De forma alguma. Pode ser que mês que vem esse pai volte chorando de novo. Mas são tentativas para que não tenhamos que tomar atitudes extremas, né, sem essa necessidade. Nossa, eu pensei que era só da psicologia. Caraca, fugiu. É muita coisa, né, gente? Coisa, A psicologia é um universo. É verdade, a gente pensa que é uma besteirinha, né? É muito forte, tipo assim, mentalmente tem que estar preparado, tem fisicamente, Tem. porque é igual você fala, a sua rotina hoje, né, é bem agitada, Muito. então... Para essa campanha do maio, esse ano eu fiz um formato diferente. Em abril, eu convoquei todos os profissionais que iam juntos para uma capacitação. Eu dei um curso de capacitação preparando... preparou todo mundo antes. Para o que ia acontecer na escola. Ai, que massa. Preparando. Não porque os colegas são despreparados. Tem psicólogos sim. maravilhosos, assistentes sociais assim, de anos, assim, com muita experiência. Mas a gente nunca sabe o que a gente vai encontrar. Verdade. Né? Nós temos casos assim de adolescentes, por exemplo, esse ano, maus tratos. Né? Um adolescente falou, para uma pedagoga que estava ouvindo, tia, eu posso mostrar os machucados que meu pai fez em mim ontem à noite? Aí como é que você vai dizer para essa criança, não quero ver, não mostra. Você tem que estar preparado, aí tem que respirar e ter aquele emocional. E aí eu lembro que ele levantou a blusa assim, puxou, estava na carne, as costas, como se fossem chicotadas. Misericórdia. E era a forma desse pai corrigir. Essa pedagoga disse que encheu os olhos de água, respirou, né? Tanto porque ela lembrou da capacitação, do curso que nós, né? Onde eu falei, né? Das orientações do que fazer, né? Se você se sentir muito mexido com o caso, chama outro profissional. Não, e foi o que ela fez. Marina, dá um suporte aqui, ó. Aí já me botou para atender o menino. Aí eu fiquei por conta. Mas já foi sabendo, ela passou uma visão para tu. Já, ela falou, tá tudo machucado, maus tratos. Só isso. Eu já entrei, oi, meu amor, tudo bem? Oi, tia. Aí dá aquele sorriso. Quer uma balinha? Tia tá com um bolso cheio de balinha. Já dou, ali já vai questão do vínculo, para que ele me conte exatamente como que foi aquilo. Porque se eu entrar na sala, como é que seu pai te bateu? Como que foi isso? Ele vai ficar com medo, né? Então, ele... E quais são as medidas para tomada assim, desse caso, por exemplo? Conselho tutelar imediatamente. Né? Como... E o conselho tutelar que toma as medidas? Isso, porque assim, é como eu expliquei, eu vi ali o direito foi violado, sim, né? Violência física. Aí acionamos o conselho, a conselheira se dirigiu até a escola, né? E aí pegamos as informações principais ali com ele, né? Que aí já vira aquela escuta especializada. Eu realizei ali. Quando que foi? Não, foi ontem à noite. Onde seu pai está? Meu pai está trabalhando agora, né?
E aí, você tem outro familiar? Alguém que... Porque para ir para a delegacia é sempre bom avisar algum familiar. Não, no caso, o pai, porque era quem tinha feito, né? Então, não seria. Eu tenho um tio de confiança. Não, então vamos ligar para esse tio. O tio se dirigiu até a escola, fomos até o conselho tutelar, subimos para a delegacia para fazer o boletim de ocorrência. Isso. E o pai foi preso? Foi preso. Nossa, foi preso. mas também... E essa criança foi devolvida para a mãe, né? Que ele estava morando com o pai. Os pais eram separados, a mãe era de outro estado. E aí conseguimos acionar essa mãe. Aí foi... esse menino falou uma coisa muito importante. E sua mãe? Eu não falo com minha mãe tem 2 meses. Meu pai não deixa. Não deixa. Não deixa. Ele fala que não é para eu falar com minha mãe. Quando a gente ligou, entrou em contato com essa mãe, tanto que ela chorou. Meu Deus, e não tinha condição financeira de comprar uma passagem para vir ver o que estava acontecendo, não tinha rede de apoio, familiares aqui. Aí, desesperada, aí levamos, o conselho tutelar, né, no caso, leva a criança até o estado. Também faz esse trabalho. E aí tem um tratamento em cima porque a mente dessa criança deve ficar balançada. Sim. Aí é onde entra o CREAS, que é aquele CREAS, órgão. né? Isso. Sim. O CREAS, ele é o órgão que trabalha ali com as famílias que tiveram seus direitos violados. Não somente crianças e adolescentes, desde criança até o idoso. Teve o direito violado, fica ali com um certo trauma, uma certa questão, né? E aí o CREAS faz esse acompanhamento através de um órgão chamado PAEF, que é o Programa de Atenção Especializado às Famílias e Indivíduos. PAEF. E aí, nesse programa chamado PAEF, nós acompanhamos essas famílias que passaram por essas situações. Aí é todo mês. Então, estão lá batendo cartão. Chegou a ponta pelo projeto Maio Laranja. Isso. Aí eles continuam sendo acompanhados por mim no PAEF. Aí vai acompanhando até o fim ser tratado ali, tá... Até tá bem... a necessidade que agora, né? Pra gente finalizar. Do que você fala? Desse tratamento todo. Você já fez o acompanhamento de todos ou não? São várias pessoas, né? Não, são várias pessoas. Às vezes a gente faz em grupo, né? Por exemplo, as mulheres vítimas de violência doméstica. A gente procura fazer um grupo, né? Aí vão todas, a gente faz uma roda de conversa, onde cada uma delas pode falar sobre a sua experiência, o que passou, né? A gente tenta empoderar essa mulher para que ela consiga se reestruturar, colocar ela no mercado de trabalho, fazer um curso de cabeleireira, manicure, para que ela consiga ali ter uma base financeira e não depender, né, mais daquele homem, não voltar, essa é a verdade. Tem né? níveis vamos botar assim, deixa eu ver se eu consigo reformular essa pergunta. Agora deu uma dúvida aqui de adolescente, criança e mulheres, né? Aí, qual é os mais pesados? É criança, adolescente ou mulheres? Ou não tem esse nível? Mais pesado... Mais pesado, assim, como é que eu posso dizer, meu Deus do céu? O que abala mais é criança, né? Mas tem o mais, assim, que eu falo pesado, assim, da pessoa tentar se abrir. Mais difícil? Assim, mais difícil da pessoa se abrir. A criança, a mulher, jovens ou a mulher? Não é nenhum. Sabe qual é? Idoso. Idoso? Quando nós recebemos violência contra o idoso, e o que dói, a maioria das vezes é o próprio filho. Nossa. Sim, muito, muito. O pior tipo de violência contra o idoso, o maior número de casos que eu atendi dentro do CREAS foi abandono. Nós temos ali filhos que os pais chegam numa certa idade, casam, ali vivem sua vida, às vezes são vários filhos, um mora em um estado, e aí esse idoso fica morando sozinho. Sim. Né? E muitas vezes, às vezes, é um casal de idosos, né? Uma idosa e um idoso. Já atendi casos onde nós fomos visitar que era um idoso, e aí tinha a idosa que estava acamada, o idoso não conseguia cuidar dela sozinho, e aí chegou no nível que ele não conseguia trocar mais as fraldas dela, e aí a cama estava cheia de dejetos pela cama toda, e ela toda assada na carne, porque não tinha essa higienização. E como é que a gente culpa esse idoso? A gente não dá conta. A gente está falando aí de uma idosa de 85 e um idoso de 83. Ai, gente. Aí a gente pergunta, né? Chega na casa, a gente entra, faz visita, aquele mau cheiro, né? Aquela situação. O que vocês comeram? Ah, idoso, o vizinho deu bolacha. Nossa. Foi o que a gente comeu. Chega dói, né? Pensa, né? Você passar uma vida inteira cuidando, trabalhando, e você chega na velhice, que é uma época assim, nós vamos chegar, né? Podendo descansar, você ser abandonado pelos seus filhos. Nossa. E eu ligar para esses filhos,
oi, estamos aqui com, né, o senhor tal, a senhora tal. Você é o filho? Ah, não, eu não tenho tempo não. Ó, pode pôr num asilo. Pode pôr aí. Não quer nem saber. E, pasmem, às vezes são adultos em boas situações financeiras. Que não querem mesmo. Não querem. Nossa. Eu visitei um idoso, acho que mês passado, que ele fumava para passar fome. Ele fumava cigarro para passar fome, porque ele tinha uma vizinha que morava ali no mesmo lote e ela era fumante. E aí ela não dava comida, não queria ajudar, ela às vezes dava carteira de cigarro. E ele tinha tanta fome que aí ele fumava e às vezes comia as bitucas do cigarro. Nossa. Idoso, gente, idoso mesmo, assim, de parecer um bebê. Quando você entra, assim, falar baixinho, de bengala, sabe? Gente. Então, assim, são casos, assim, muito pesados. Quando a gente recebe denúncia lá de idoso, a gente fica, meu Deus, quem vai? Quem vai fazer a visita? Porque eu falo para vocês, muitas vezes é pior do que as visitas que a gente faz na casa de criança e adolescente. Nossa. Senti aqui agora, já fiquei toda arrepiada. Eu falei, meu Deus do céu. Lembrei dos meus vós, das minhas vozes. A gente pensa, né? A primeira coisa que a gente pensa é nos avós. A gente teve um caso lá, acho que lá no Solar, não teve? Que aquela senhorinha faz tipo um filho, abusou ela. Ah, sim. Ah, eu ouvi falar. Solar da Barragem. Solar da Barragem. Que o filho abusou dela, não foi? Ele é usuário de drogas? Sim, acho que é isso mesmo. Eu escutei falar por alto desse caso. Acho que era perto da nossa residência lá. A gente mora na América 1. Aí a gente ficou só sabendo por alto. Acho que não sei se ele foi preso também. Só fiquei sabendo. Triste. Eu falei, meu Deus, véio, como é que ela ganha da senhorinha de cabelo branco? Sim. Jesus, meu Deus do céu. Sim, gente. É tenso, viu? Então, o mais pesado na minha opinião, Na minha opinião, tem que ter um psicológico bem preparado. Um valor geral, que chega, deu um silêncio. Gente, mas a gente já está encerrando o nosso bate-papo desta noite. Não é isso, Thales? Tô tentando... Tá digerindo. Porque é tanta coisa. Meu pai, a aula pesada. A aula foi forte. Foi muito bom conhecer a senhora. Depois de uma desse aprendizagem, entendeu? A gente vamos tentar... Calma aí, que eu tô tentando me recuperar ainda aqui. Pensando na minha vozinha, mas amém. Gente. Ela faleceu ano passado. E quando se tocou você lembrou na hora, ali, né? Aí tentando recuperar aqui ainda mais a frente. Os cuidados que tinha por ela, né? Foi criado por ela. Criado por vó, sabe como é que é? Sei perfeitamente. Sempre teve apoio lá. Bastante mimado. Quero agradecer a você que esteve conosco até este momento. E é isso hoje, o bate-papo, que se você se identificar, quiser saber de alguma coisa, deixe seu comentário, seu joinha e compartilhe esse podcast, esse Convicast, para que venha ser alcançado, ou tirar dúvida, experiências que às vezes te traz uma certeza de que você precisa de um psicólogo, ser diagnosticado de alguma coisa, de uma autoajuda. Vai ajudar tanto a nós que aqui participando fomos ajudados, ajuda você e você ajuda a alcançar novas pessoas que precisam dessa ajuda. A gente aprendemos hoje, né? Por essa aula aqui, graças a Deus. Seu pai tem toda a razão. Meu pai tem. Aprendemos muito. Eu não conhecia sobre esse conselho tutelar. Eu não conhecia sobre o maio amarelo, laranja, né? Não conhecia. A gente aprendemos mais algumas coisas aqui, né? Tem lá no Instagram dela, né? Tem, lá. Exatamente. Vai lá no Instagram, você vai tirar suas dúvidas, vai ver o trabalho dela, muito bom. E hoje nós queremos pedir a você deixar uma frase ou uma palavra motivacional para quem está nos assistindo. Vamos lá. Esse momento, hein? Bom, queria dizer para você que está aí nos assistindo em casa, né? Para se você estiver passando por qualquer tipo de problema, seja problema relacionado à saúde mental, ou seja alguma questão também, algum tipo de violência que você já tenha sofrido ou que você já tenha presenciado, quero dizer que nunca é tarde para você buscar ajuda, seja você um adulto, um idoso,
procure ajuda, né? Existem pessoas que são destinadas a isso. Aqui no município nós temos órgãos extremamente competentes e que estão ali de prontidão para atender vocês, tá? Então, me coloco à disposição também para escutar, para atender. Já deixei meu Instagram, deixei meu WhatsApp. E é isso. Conto aí com a participação de todos vocês e me coloco à disposição. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado aí, viu? Eu que agradeço. Esse cara aqui, agradeço vocês, viu? Sigam nas redes sociais, viu? Mais uma vez eu tô pedindo para ela deixar o Instagram dela aqui, viu? Pode falar o seu Instagram novamente. @Marina Moura PC. PSI. Marina Moura PC. Sim, viu, galera? Mais uma vez agradeço vocês estar aqui junto com a gente no Convicast, viu? Galera, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, viu? Deixe seu joinha lá. E Marina, muito obrigada, viu? Eu que agradeço pela oportunidade. Deus te abençoe. Amém. Em todos os seus planos, projetos. Será bem sucedido em nome de Jesus. Amém. Obrigada. Valeu, galera. Obrigado.